Nas lojas, os preços devem estar visíveis ao consumidor e na nota os impostos devem estar discriminados. Essas são algumas das obrigações previstas em leis que tratam do direito do consumidor. Mas há muitas outras informações que o comércio deve disponibilizar. Para saber quais são elas, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Mato Grosso, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, uma honra estar aqui em nome do IBDEC. Código de Defesa do Consumidor que garante isso? O acesso à informação ao consumidor? O acesso à informação clara e precisa é um princípio do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor jamais pode se sentir cair numa pegadinha, num golpe. Puxa, eu não sabia disso. Agora, existe uma lei específica e um decreto que a gente chama de Lei da Etiqueta, que regulamenta a forma de precificar o produto, a forma de colocar a informação para o consumidor em lojas, supermercados, restaurantes e todos os estabelecimentos. Quando órgãos como vocês do IBDEC, PROCON, começaram a alertar sobre essa questão da precificação, o que era assim, mais irregular no comércio era o seguinte: havia um destaque para o preço da parcela do produto e o valor total em números bem pequenininhos. Isso continua ainda ou deu uma diminuída no comércio? Continua. No direito do consumidor, a maior parte das vezes, infelizmente, o ilícito, ele traz dinheiro para o comerciante. Então, eles fazem, dependendo da empresa, do que está fazendo, do ramo de atividade, eles fazem um cálculo que compensa o risco, infelizmente. E aí eles continuam com práticas irregulares e o dever de informação, ou seja, o consumidor saber seus direitos é uma das coisas. Quando ele olha uma loja e vê que o preço à vista não está claro, que ele vê que só a parcela está destacada, há um erro grosseiro, há uma infração passível de multa praticada por aquele comerciante. A informação é simples, Antônio. O preço à vista tem que estar destacado, do mesmo modo como o preço a prazo e as parcelas. O consumidor ele não pode olhar para um determinado produto e ter que ficar fazendo cálculo. Então, se você vai, por exemplo, comprar um sapato, está lá R$200 à vista e 10 parcelas de 205, tem que estar colocando o preço a prazo também no mesmo jeito. A fonte, ela tem que ser visível para onde o consumidor está. E com grande destaque, assim, com o fundo dando por exemplo, preto com a letra amarela. Havia um contraste. Havia um contraste que facilite a identificação pelo consumidor. Ele tem que bater o olho e ver o preço e já saber o que é. O Jornal da Record mostrou esses dias que em São Paulo postos de combustíveis fazem promoção na venda de combustível. Só que as faixas e as placas às vezes enganam o consumidor paulistano melhor dizendo. Por quê? Mostra o seguinte, no dia da promoção é de madrugada, mas não está visível que é só no horário da madrugada que a gasolina está mais barata, por exemplo. Ou que é só numa quarta-feira que o litro do álcool é vendido mais barato. Isso também... Isso é crime, é passível de multa também e a informação tem que ser clara. O consumidor ele não pode parar, por exemplo, nesse posto de gasolina, abastecer. Quando ele está abastecendo, o cara fala, não, olha lá a letrinha. Aí o direito do consumidor na hora ele vai ter o desconto e ele denunciando, esse posto vai ser multado e o gerente pode sair preso dali. Agora, nós estamos numa época também dos códigos de barra. Quer dizer, certo. E aí depende muito dos equipamentos que fazem a leitura do código de barra. E às vezes você chega no estabelecimento e aqueles equipamentos de leitura não estão funcionando. Qual que é o direito do consumidor? O consumidor, ele tem que ter tudo ao acesso dele. Ou seja, o código de barra está ali, o equipamento tem que estar próximo. Ele não tem que ficar andando, procurando na loja onde é que ele vai achar o preço. Tem que ser fácil para ele. O comerciante fala assim, olha, estragou o equipamento, não tem aqui em Mato Grosso, eu pedi a peça em São Paulo, até agora não chegou. E aí? Quando acontece algo assim, o comerciante ele pode colocar o preço por cartazes ou por outros meios. O que não pode é o consumidor ficar sem a informação do preço. A gente sabe que os aparelhos são passíveis de pane. E o comerciante ele tem que ter o plano B, que a gente fala. Ele tem que ter uma opção. Quando aquilo falhar, ele tem que ter um jeito de resolver. Nós estamos numa época de comércio eletrônico. Certo. Essa questão da precificação também tem que ser respeitada pelas lojas virtuais, ou seja, quem compra via internet também tem esse direito? Principalmente, claro, a lei, eu digo sempre que a melhor lei é a genérica e abstrata. Ela serve para todas as opções.
Em qualquer lugar onde o nosso telespectador for, ele quer um produto, ele tem que saber todas as formas de pagamento, o preço à vista e a prazo, qual o valor de cada parcela, quais as opções de pagamento e se ele precisar reclamar, onde que ele vai reclamar. Resumidamente, é isso que tem que ter numa vitrine, inclusive o telefone do PROCON, e também no site. No site tem que ter a opção dele reclamar caso, além de ter todas as informações de preço, caso haja alguma violação. Tem algumas companhias aéreas que têm uma certa pegadinha nisso, devido inclusive à venda casada, porque o preço da passagem aérea está vinculado, por exemplo, a uma poltrona mais confortável, ou às vezes um seguro da viagem. E se a pessoa não souber clicar corretamente, acaba pagando um preço a mais. Isso também tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Sempre tem que ser respeitado. Quando o consumidor termina, ele foi atraído por uma passagem, por exemplo, R$200 lá para determinado trecho. Quando termina de clicar, saiu 250 e ele não entendeu o porquê, houve uma infração. Ou seja, o homem médio, é assim que diz a lei, o homem médio não é aquele que é ignorante nem o especialista no assunto. Ele tem que entender, as informações têm que estar claras o suficiente para ele saber que essa diferença de R$50, de repente foi tributo, foi isso, foi aquilo, mas tem que estar compondo o preço final de uma maneira clara e transparente. Obrigado. Em nome do IBDEC, eu agradeço mais essa oportunidade.